Há muito tempo atrás, num reino muito distante, uma certa vez, um monarca, ele estava muito perturbado com os comentários de que, naquele país, as pessoas estavam mentindo demais. Muita mentira. E então, ele chama o secretário dele e diz assim para o secretário: escreva aí um decreto. Já estou cheio desse negócio de mentira. Quem foi pego mentindo aqui no reino será enforcado nos portais da cidade para que sirva de exemplo dos outros. E daí, assinou o papel, publique isso por todo o reino e chame meus fiscais, espalhem eles por todo o país. Quem for pego mentindo é para ser enforcado na hora. E publicou o decreto, espalhou pela cidade e soltou aquele monte de fiscais. E aconteceu que naquele país havia um homem muito sábio. E é óbvio, não precisa ser muito sábio para saber que estava desproporcional demais, que aquela medida me parecia uma medida que não era tão razoável assim. E esse sábio, então, certo dia, está passando pelo centro da cidade, próximo a dois fiscais. E um dos fiscais virou para ele e falou assim: Ei, você, onde você está indo? E o sábio falou assim: eu estou indo para os portões da cidade para ser enforcado. E os fiscais sabiam que naquele dia não tinha ninguém para ser enforcado. Ele falou assim: peraí, você está mentindo. Você está mentindo, não tem ninguém para ser enforcado hoje. Um dos fiscais falou. E o outro fiscal parou assim, virou para o colega e falou assim: olha, mas se ele estiver mentindo, e nós tivermos que levar ele agora para o portal da cidade, nós temos que enforcá-lo. Mas se a gente fizer isso, então o que ele estava dizendo passa a ser verdade. E aí o sábio vira para eles e fala assim: a verdade pertence a cada um. Agora sim, boa noite. Pessoal aí da plataforma, tá tudo tranquilo? Todo mundo ouvindo, tá tudo bem? Estão ouvindo bem? Tá tudo jóia? Podemos dar seguimento? Pessoal no chat, tudo tranquilo? Maravilha. Bom, relativamente a essa história de hoje, a gente sabe que, muito provavelmente, existem templos encantadores. Letras sagradas muito convidativas. Existem livros extraordinários. Mas a nós não interessa o quanto belo, o quanto cativante tudo isso seja. O que nos interessa é descobrir a verdade em tudo isso. Por mais bacana que essa história possa ser, me parece que na aula passada pudemos ver que a verdade sempre é um fato. Que não existe a minha verdade e a sua verdade. Há a minha opinião e a sua opinião. A minha interpretação da verdade e a sua interpretação da verdade, do fato. Mas isso não é verdade. E se na aula passada disse a vocês que para mim era a aula mais importante de todo o curso, porque ela vai nos nortear durante todos os nossos encontros, a aula de hoje, para mim, eu acho que é uma das mais difíceis. E nós vamos iniciar hoje já, eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos iniciar com um exercício. Muito bem. Qual é a grande dificuldade, então, que nós temos, que nós chegamos a ver isso? A dificuldade maior é que quando nós estamos olhando para uma coisa, a gente não está vendo. Nós estamos quase sempre projetando o conteúdo do acumulado, o conhecido, conhecimento. Ou seja, nós estamos quase sempre vendo as nossas crenças, as nossas opiniões,
a nossa ideologia, de forma que nunca estamos vendo aquilo que é. E hoje nós vamos começar o processo de autoconhecimento. E a primeira etapa que eu quero passar com vocês é exatamente essa. É a gente verificar como está aí o nosso termômetro, de poder ver uma coisa e falar: isso está aqui. Independente do que eu acredito, independente da minha cultura, independente da minha formação, eu estou vendo isso aqui. Ou se nós conseguimos perceber a nossa visão contaminada pela nossa opção de religião, de partido político, pela nossa formação, seja ela qual for. Entendem? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. E aqui tem algumas coisas que eu quero deixar bem claro, tanto para o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais, como o pessoal presente. Quando eu faço a pergunta, eu não quero uma resposta. Entende isso? Não é como nós sempre fizemos. Ou seja, a gente faz a pergunta, você procura no baú de informação e responde. Não. Quando eu fizer a pergunta, eu normalmente vou perguntar assim: o que você vê? A pergunta, então, tem a finalidade de te apontar para um determinado local, você olhar e dizer o que você vê. Certo? É esse o desafio de hoje. E quando você estiver vendo naquele local, você vai estar olhando e assim como agora que vocês estão me olhando, vocês devem estar também prestando atenção na mente de vocês se ela está em funcionamento. Se ela está fazendo um movimento de procurar uma resposta no conhecido. Estão entendendo o que eu estou falando? Como é que vai ser o exercício? Vocês vão estar olhando na direção que eu apontar para tentar enxergar o que tem ali, ao mesmo tempo em que vocês também estão prestando atenção na própria mente. Ver se ela está tentando buscar uma resposta, que é o que nós não queremos. O que nós queremos é saber o que você está vendo. Entendem isso? Estão entendendo? Não se preocupem que isso é realmente bastante desafiador. E aqui eu preciso deixar claro uma coisa. O que você falar, eu não vou dizer parabéns, é a estrelinha, né? A gente fez isso quando nós estávamos no colégio. A gente procurava acertar uma resposta e a autoridade dizer: ah, parabéns, é isso mesmo. Eu não sou autoridade, eu não sou o professor de vocês. Já enfrentamos essa questão antes. Você tentará perceber se a sua mente, de alguma forma, está interferindo no processo de ver. Por isso que você vai se autoconhecer. Você vai olhar e verificar se isso está acontecendo. Nós vamos fazer isso juntos. A segunda coisa é que, quando nós estivermos vendo, nós não vamos questionar, eu não quero questionar, pelo menos não agora, as suas crenças. Nós já chegamos a ver isso na aula passada. Nada do tudo, né? Não nada. Tudo que você crê não é verdade. Isso ficou claro, que verdade é um fato e o conhecimento, o acumulado, a descrição nunca é o descrito. E conhecer é uma relação direta com a coisa, certo?
Conhecer é ver diretamente, ouvir diretamente, perceber diretamente. Lembram da historinha lá do Pelé? Ei, você conhece Pelé? Conheço, veio aqui em casa, a gente almoçou junto. Eu conheço Pelé. Certo? Isso é conhecer, ter uma relação direta com a coisa. Ter informação a respeito não é conhecer. O conteúdo que está na mente, se você tem esse conteúdo, se você acredita em algo, é porque você não sabe. Por isso que você acredita. Não é? Se eu te perguntar qual é o seu nome, você não acredita que o seu nome é esse. Você sabe que o nome é esse. Certo? Tudo bem? Então, quando eu estiver fazendo a pergunta, e essa pergunta puder, de alguma forma, entrar em questões que se aproximam muito da espiritualidade, o desafio vai ser você começar a verificar se as suas crenças interferem aqui. E já saibam de antemão que o que vocês estiver vendo, a princípio, nós não vamos estar utilizando isso para questionar suas crenças. Isso vocês vão fazer com o tempo, naturalmente. Tudo bem? Muito bem. Preparados? Vocês também preparados? Certo? Então, todo mundo aí sentado bem tranquilamente, respirem fundo e vou fazer uma pergunta. Quero que vocês olhem na direção da pergunta e vocês vão fazer o seguinte: me dizer o que vocês veem. E ao mesmo tempo também estarem prestando atenção na mente de vocês se elas interferem com a sua crença. Certo? Se vocês vão olhar, eu não vou fazer a pergunta e daqui 1 minuto, daqui a 3 segundos vocês já estão respondendo, porque precisa que vocês mastiguem isso, olhem para isso. Demorem uns 10 segundos, 15 segundos, para ver se é isso mesmo. Tá tudo bem? Vamos lá? Muito bem. Então eu quero agora que vocês, já que nós vamos fazer autoconhecer, né? Que a gente usa o termo autoconhecimento, quero que vocês olhem para vocês. Como se vocês fossem prestar atenção agora em vocês. Tudo bem? Tudo bem você? Muito bem. A pergunta é a seguinte: para onde você está olhando quando você olha para você? Eu pedi que você olhasse para você. E isso daí é o eu. Com muita calma. Para onde é que você estava olhando quando você estava olhando para você? O pessoal do chat pode interagir também pelo chat, sem muita pressa. Quando alguém tiver visto com alguma clareza alguma coisa, puder falar para que a gente possa. O que vocês estavam, para onde vocês estavam olhando? Parece algo muito simples, não é? Vocês olharam para vocês. Eu quero saber para onde vocês estavam olhando, o que vocês estavam chamando. Isso aqui sou eu. Eu posso dizer algumas coisas e vocês veem se é para lá que vocês estavam olhando. De repente, vocês pudessem estar olhando para alguns outros lugares. Por exemplo, vocês estavam olhando... Eu vou chamar isso de sensação ou sentimento. Quando vocês olharam para vocês, vocês também olharam para isso, para o que vocês sentem? Alguém fez isso? Fizeram isso? Então eu vou fazer agora o que, naturalmente, vocês também devem ter feito. Veja só. Quando prestei atenção em mim, o que é o eu olhei para, eu vou chamar de sensação.
eu pergunto, o sentimento, a sensação, é algo que realmente existe, independente do que eu acredito, independente da minha formação ética, independente da minha religião, independente da minha cultura, da minha educação, ou seja, a sensação, o sentimento, é algo que existe ou isso depende da minha educação? O que vocês veem? Existe. Existe. Certo? Isso é muito tranquilo. Tudo bem? Ou seja, independente da minha cultura, independente da minha educação, a sensação existe. Eu não estou inventando isso. Se num livro sagrado estivesse escrito diferente, eu falo, não, isso existe. Até aqui tranquilo para todo mundo? Muito bem. Mas vamos lá, eu vi apenas que 2 pessoas levantaram a mão para onde eles estavam olhando. Vocês têm que me responder para onde vocês estavam. Eu vou dizer uma outra coisa. Vamos ver se vocês estavam olhando para lá também. Alguém estava olhando, por exemplo, para o próprio pensamento e chamando isso de eu, uma pessoa, alguém mais? 2, 3, 4, 5, 6, 7. O pensamento, certo? Ou seja, quando a gente falou assim, olhe para você, você foi lá e olhou para o próprio pensamento. Aquilo você chamou de você, certo? Estão entendendo qual que é o... Vou fazer o mesmo exercício. O pensamento, ele existe. Quando eu falo pensamento, ele existe? Ou depende da minha cultura se o pensamento existe? Depende da minha educação se o pensamento existe? Depende se num livro está escrito, olha, o pensamento existe ou não existe? Ou o pensamento é algo que existe, em regra, vocês vão entender, para os seres humanos. O que vocês veem? O pensamento existe, correto? Veja, eu não estou acreditando que o pensamento ele existe. Tudo bem? Ou seja, isso, independente da minha cultura, independente da minha educação, o pensamento existe. Então, pelo menos por aqui, até agora, nós conseguimos ver 2 coisas. Eu já dei 2 exemplos, eu vou querer escutar de vocês. Nós estamos chamando de eu, quando eu tenho que olhar para mim, eu percebi que eu olho para as minhas emoções, ou sentimentos, ou sensação. Dei o nome que a gente quiser dar, a gente está entendendo isso. E olho para os meus pensamentos. Foram as 2 coisas que levantamos aqui. Tudo bem? Alguém mais olhou para algum outro lugar? O Ronaldo Alves, ele falou que olhou para os filhos dele. Veja, eu perguntei assim, olhe para você. O que é? Nós estamos aqui para descobrirmos o que é o eu, correto? Nós estamos aqui para descobrir o que é o eu. E aí a gente fala, e aí o meu filho sou eu. E aí tem outro aqui? Deixa eu só ver lá no fundo, depois aqui. Ele faz memórias também, né? Memórias, ótimo, memórias. Então eu olhei para as minhas memórias. Olha só que interessante. Aqui já para a gente poder trazendo alguma clareza no que diz respeito a esse mundo da mente. Será que nós podemos dizer que a memória é o acumulado? Tudo bem? O acumulado do que nós já passamos, é o acumulado do passado, certo? É o nosso arquivo. Ali é a memória. Por exemplo, a história nossa, a nossa história. Ali é a memória. Podemos dizer que o pensamento, ele é um trabalho que ocorre na mente com esse conteúdo que está na memória, como se eu pegasse a matéria-prima da memória e fosse trabalhar e existem os pensamentos.
Certo? Ou seja, de onde nasce o pensamento? Da memória. Tudo bem? Isso é claro? Então, quando eu olho para mim, não é? Se eu pergunto para você, o que eu sou, não eu, você, né? O que eu sou, eu olhei para a minha mente e fui procurar na minha memória o que já aconteceu comigo aí para trás. Vocês também fizeram isso? Alguns fizeram isso, olharam para a memória? Não? Deixa eu apontar ali, depois eu venho para cá. O Júnior, depois a gente vem aqui, depois aqui. Para onde você? Olhei para o meu corpo. Olhou para o corpo. Olha aqui, tá. Mais alguém? Quem mais olhou para o corpo? A Adriele aqui do computador também. A Adriele também olhou para o corpo. Olha que interessante. Veja só. Então, eu já vi que eu sou pensamento, memória, sentimento. Eu não acredito que eu sou isso. É assim que eu olho, quando eu olho para mim, é isso. E agora nós estamos falando do corpo. Certo? Ou seja, quando eu olho para mim, eu olho para o corpo. E é claro, se eu perguntar assim para vocês, onde que o Tiago está? Vocês falam, o Tiago está aqui. E onde que o João Paulo está? O João Paulo está lá. Veja, o João Paulo, quando eu falo o João Paulo está lá, e se você pegar uma foto e você aponta a foto para alguém, você fala o quê? Olha eu aqui. Você fala onde? Você está apontando lá na foto para o quê? Não é para o teu corpo? O eu é o corpo. O ego é o corpo. Quando o meu corpo, ou quando o corpo está com fome, eu digo, eu estou com fome. Quando o corpo está cansado, eu digo, eu estou cansado. Quando o corpo se machuca, eu digo, me machuquei. Isso é o óbvio. E estou dizendo que isso é o óbvio, porque vocês já foram, com certeza, frequentar outros lugares e que as pessoas ficam falando que você não é o seu corpo. Mas isso, nitidamente, você é o seu corpo. E se comporta como sendo o seu corpo. E vive como sendo o seu corpo. Mas olha que interessante. Talvez alguém possa pensar, mas quando morrer... Eu não sei se vocês pensaram nisso, mas vocês conseguem perceber que agora começou a entrar já a sua crença aqui no meio? Quando a pessoa começa com esse tipo de argumento, começa a entrar a crença dela, ela não está vendo de fato que ela é o corpo. E a gente, mas isso para nós é o óbvio. Estão percebendo isso? Pensamento, memória, sentimento, o corpo. Alguém mais? Alguma coisa? Eu olho o meu corpo e as coisas que eu faço. E as coisas que eu faço. E as coisas que eu faço, só para a gente verificar com muita calma, na verdade era o mesmo que está na minha memória, certo? Quando você estava vendo as coisas que você faz, na verdade eu estava olhando para a memória, certo? E exato. Depois nós vamos entrar no conteúdo, nós vamos querer saber o que é esse eu. Porque eu já vou me adiantar, nós vamos verificar o quanto isso tem nos trazido dores de cabeça. E depois perguntarmos se é possível vivermos sem o eu. Mas isso daqui mais para frente. Vamos primeiro ver se fica claro para todo mundo o que é isso chamado de eu. Para depois a gente conhecer um pouco mais isso. Alguém mais olhou para algum outro canto? Como você falou, da cabeça muscular, que você conhece as suas crenças, né? Eu não senti isso. Quando eu me olho, eu
Eu me vejo eu sentimento. É o pulsar do meu coração que mostra quem eu sou. O sentimento. Isso. Foi isso que a gente viu. Foi a primeira coisa que a gente viu. Ou seja, quando eu peço para vocês, olhem para vocês, para onde vocês olham? Sentimento. Opa! Eu não tenho dúvida que isso aqui sou eu. Certo? Maísa, ela olhou para as características dela. Olhou para as características dela, que é o mesmo que olhar para o corpo. Ou seja, eu olhei para o corpo. Mas pode ser, eu não sei se a Maísa fez isso, que eu vou olhar para as minhas qualidades. Por exemplo, se eu sou inteligente. Ou se eu não sou tão inteligente assim. Se eu sou emotivo. Se eu sou esperto. Se eu sou orgulhoso. Se eu sou ganancioso. Etc, etc. Mas olha só que interessante. Existem as características físicas. Isso a gente viu com muita calma aqui, que sou o corpo. Mas, quando olho para as minhas características psicológicas, nós estamos olhando naturalmente para o nosso pensamento, como a gente disse, ou para a nossa memória. Eu sempre estou olhando para lá, para saber lá qual foi o julgamento que eu fiz sobre mim mesmo, para dizer, eu sou inteligente, eu sou esperto, ou não sou tão esperto assim, sou um nécio, eu sou vaidoso, e etc, etc. Eu estou olhando, percebem que eu estou olhando para o pensamento quando falo disso, dessas características, tudo bem? Isso é tranquilo para vocês? Alguém mais viu alguma outra coisa? O Bruno olhou para o que eu tenho vontade, para o que eu queria ser. É como se minhas vontades fossem maiores do que já existe. Olha que fantástico. A vontade. Certo? O desejo. Certo? O desejo, ele é ou seja, desejo existe, ou isso depende, quando eu falo que depende, é se a existência disso existir ou não existir, não estar condicionada, tá? Se dependendo da minha cultura, o desejo não existirá. Se depender da minha educação, nunca terei desejo de nada. Se depender da minha fé, se num livro estiver escrito que o desejo não existe, ele não existirá, ou o desejo é algo real, que existe nos seres humanos. O que vocês veem? Hã? Podem falar, gente. Existe, não é? O desejo existe. Certo? E sou o meu desejo. Correto? Até aqui está muito tranquilo para vocês? Alguém chegou a se confundir um pouco? No começo é muito complicado, porque me parece que ninguém falou assim, olhe para você o que você é, olhe para você e me diga o que você vê, né? Ainda bem, pelo menos vocês me salvaram disso, de alguém falar assim, eu sou um espírito da chispa divina. Veja, eu também não estou dizendo que não é, mas eu queria saber o que é que você estava olhando para você falar isso. E a pessoa, vocês não falaram, me ajudaram muito, não sei se alguém aí pensou nisso, porque a grande dificuldade é exatamente essa, é de conseguirmos olhar sem a interferência da nossa cultura, das nossas crenças, entendem? Isso é muito difícil. Então, vamos lá. Vamos brincar um pouco com essas coisas. Olha só. Tive dificuldade de olhar para esse sou diferente do estou. O sou diferente do estou. Isso. Olha só que interessante. No nosso encontro passado,
a gente trouxe a baila aqui para a gente poder conversar um pouco a respeito de que nós vamos estar utilizando da linguagem para podermos estarmos andando juntos. O autoconhecer, ou o autoconhecimento, você vai fazer por você. Mas nós estamos juntos, como amigos, nesse processo. E nós vamos ter essa ponte de contato da fala, a linguagem. Por isso que a linguagem precisa ser bem precisa para que a gente possa tentar traduzir para o outro o que nós estamos vendo. Então, olhem só. Cada povo consegue ter a sua linguagem e ter as suas palavras. Aqui no português, nós, por exemplo, temos 2 palavras e sabemos, pela nossa formação, a utilizá-las com bastante tranquilidade, que é o sou e o estou. A gente nem pensa para utilizar isso, não é? Eu estou aqui nesse recinto. Eu não falo eu sou aqui, certo? E a gente sabe utilizar com muita tranquilidade o ser e o estar. Mas notem, o inglês não tem 2 palavras. O inglês tem só to be. Certo? Eu não sei falar inglês. I don't know, but... Mas vocês sabem falar inglês, não é? E lá no inglês, você só tem o verbo to be, que se confunde o ser e o estar. Então, aqui a gente já começa a ver que essa questão de ser e de estar vai passar também por um processo de clareza. Que, com certeza, se nós pegássemos um americano e um português para se conversarem neste ponto, eles iam se estranhar, não é? Certo? E olha só. É da natureza do eu, todos esses eus que nós falamos, que se fala assim, ó, que eu sou, é da natureza do eu. Eu vou usar uma palavra aqui que vocês vão entender. A identificação. Guardem bem isso. É da natureza do eu. A identificação. Ou seja, eu sou, ou eu estou, identificado com o meu corpo. Vivo, me comporto, existo como sendo o meu corpo. Estou profundamente identificado com ele. Estou profundamente identificado com os meus pensamentos. Tanto os pensamentos quanto a memória. Podemos chamar da mente, estou identificado com a minha mente, com os pensamentos e com a memória. Certo? Quando vou na minha memória e busco as coisas que já vivi, essas lembranças eu conto. Ah, ontem eu almocei um arroz com feijão e batata frita que estava uma delícia. Certo? Não é assim que a gente faz? Isso é o normal. Ou seja, sou a minha memória. Sou as lembranças do passado. O eu é isso. Se eu apanhei quando era criança, fiz cocô fora do piniquinho, não é assim? Todas essas coisas. Tá certo? Então, a gente se identifica com isso. É da natureza do eu, essa identificação. Agora, ocorre um fenômeno, e aqui é um pouco mais delicado. Eu vou um pouco devagar para que vocês possam entender. Ocorre um fenômeno muito interessante, que a gente começa a perceber que nos identificamos com algumas coisas, a qual eu chamo de eu, e não nos identificamos com outra. Porque se existe o eu, existe o que é o não eu, certo? Então, por exemplo, não sou esse quadro. Quando você fala, olha para mim, eu não penso em ver isso aqui, certo?
Tudo bem? Se existe o eu, é porque tem alguma coisa que não é não eu. O chão, a lâmpada, isso aqui não é o eu. Quando fala, olha para mim, eu vou ali para os pensamentos, para as emoções, para o meu corpo, certo? É por aqui que eu vou. Isso é o eu. Então, nos identificamos com alguma coisa e não nos identificamos com outra. Mas quando nós paramos com muita calma para verificar, da onde o eu nasce? Como é que o eu nasce? Quem é que criou isso? Chamado eu. Olha só que interessante. Vocês conseguem olhar para o pensamento de vocês, correto? Vocês conseguem saber o que vocês estão pensando. Se vocês estão pensando em bicicleta, se vocês estão pensando em frango assado, certo? Nos problemas da vida, é só você olhar para o pensamento e você sabe o que você está pensando. Até aí muito tranquilo, tudo bem? E chamamos isso de pensamento. Na nossa língua, existe uma palavra chamada pensador. Ou seja, nós temos duas palavras bem distintas: pensamento e pensador. Certo? A mente criou essas duas palavras. A mente criou essas duas coisas. Uma palavra chamada pensamento e uma palavra chamada pensador. Correto? Ou seja, a mente criou o pensador e criou uma coisa chamada pensamento. Então eu quero saber se existem realmente duas coisas. Se existe o pensamento e o pensador. Se são duas coisas ou se isso é uma coisa só. Com muita calma, muita calma. Quero descobrir se existe o pensamento e o pensador, se são duas coisas, ou se isso é uma coisa só. Para responder isso, existe uma pergunta que facilita muito. O pensamento, ele existe por si só? Ou o pensamento, para existir, tem que haver um pensador? Hã? Alguém? Tem que haver o pensador? Isso é claro para todo mundo? Que o pensamento não existe por si só? Certo? Ou seja, por que para ter o pensamento tem que ter o pensador? Porque o pensamento é o pensador. Certo? O pensamento é o pensador. E olha, nós acabamos de... Quando eu falei assim, olhe para você, você falou, olhe para o meu pensamento. Olha o que você falou, eu olho para o meu pensamento. Aqui vem os detalhes. Não existe pensamento sem pensador, porque o pensador é o pensamento. Ele é o pensamento. Não existe duas coisas, o pensador e o pensamento. Mas a mente criou essa separação, como se houvesse alguém separado do pensamento. E vocês, quando vocês me disseram, eu olhei para o meu pensamento, é como se você criasse uma coisa que tem o pensamento. Percebem isso? Vocês estão percebendo quando a gente está olhando, o que vocês estão fazendo? Embora a gente acabou de verificar que o pensamento é o próprio pensador, a mente ela faz isso. É importante que vocês observem isso. Ela separa. Ela fala assim, o meu pensamento, como se houvesse alguém que tivesse algo chamado pensamento. Mas isso não existe. Você é aquilo. Mas a mente está criando uma coisa separada.
Veja, é muito comum vocês falarem, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Olha, você tem que trabalhar sobre o seu medo. Já ouviram isso? Ou sobre o seu orgulho? Ou sobre... Já ouviram isso? Quando vocês escutam isso, vocês estão percebendo, pelo menos agora, que a gente também está se deslocando como se houvesse uma coisa que fosse eu e aquilo que eu estou chamando de medo. Ou seja, o meu medo, o meu pensamento, o meu corpo. Estão entendendo isso? Vocês conseguem ver isso? Que a mente de vocês está criando uma separação, e nessa separação ele está chamando aquilo de eu, mas esse eu não existe. Muito calma, muita calma isso. E não acreditem no que eu estou falando. Eu quero que vocês observem o que está acontecendo. Conseguem ver isso? Por exemplo, nós estávamos falando da memória, que são as nossas experiências passadas, muitas coisas que nós já fizemos. Existem duas coisas. Existe a experiência e o experimentador. Olha, veja, nós temos duas palavras para isso, né? A experiência e o experimentador. São duas coisas. Quando eu falo a minha experiência, como se houvesse eu e a experiência, ou como se houvesse a experiência e o experimentador, nós estamos tratando as coisas assim. Existem, de fato, duas coisas, ou isso é uma coisa só? Que é o mesmo que fazer a pergunta do pensamento. Pode a experiência existir por si só, sem o experimentador? Vocês conseguem ver isso? A experiência é o experimentador. Isso é uma coisa só. Só existe, eu vou chamar isso de experimentação. Mas a minha mente separa. Ela está criando uma coisa chamada eu. A minha experiência, os meus sentimentos, os meus pensamentos, o meu corpo, a minha memória. Aí você fala assim, não, filho, agora para mim está claro que sou o pensamento, sou o sentimento, sou a memória. Isso fica claro para vocês? Tá muito tranquilo? Se isso ficou claro para vocês, então eu vou trazer um outro questionamento. Até para o pessoal que trabalha com autoconhecimento, porque eu já ouvi muito isso, e vocês vão entender a implicação direta que é isso. Nós já tínhamos falado aqui que em muitos lugares que vocês fazem, inclusive lugares religiosos, eles dizem assim, olha, você tem que trabalhar sobre o seu medo. Certo? Já ouviram isso, não é? Sobre o seu orgulho, sobre a sua raiva. Eu não sei se você também ainda acredita nisso. Só que agora nós estamos vendo que não existe alguém separado daquilo. Não tem alguém separado da raiva. Não existe alguém separado da emoção. Eu sou aquilo. Eu sou aquilo. Eu sou o sentimento. E se não existe alguém separado daquilo, então eu que te pergunto, quem é que vai agir? Quem é que vai agir? Ou será que nós estamos acordando de uma ilusão? Entendem o que é despertar? O que é nós estamos, veja, nós estamos apenas olhando com muita calma. Nós estamos só, eu não estou contando nada aqui. E peço para vocês, por favor, questionem o que eu estou falando. Nós precisamos constantemente fazer esse questionamento. Vai começar a questionar, então? Por favor. Já que está falando sobre a definição da palavra, qual é a diferença, então, da mente e do pensamento? Da mente e do pensamento. Vamos lá. Nós temos utilizado, veja só, a gente vai utilizar aqui as palavras para a gente poder se fazer entender. Quando nós estivermos falando a palavra mente, nós estamos tentando abarcar tudo isso. Veja, não existe essa diferença.
É só uma questão de linguagem. Veja só, a memória é a mente. A gente utiliza apenas como uma questão de apontar como se fosse assim. Olha, vou apontar para aquele tronco, mas aquele tronco faz parte do salão. É o salão. Memória. Pensamento seria um trabalho que também é a mente, um trabalho utilizando o conteúdo da memória para poder estar mais, para produzir um rearranjo novo, juntando as coisas do passado, que é a memória. A produção de um significado, né? Você junta tudo que você conhece para produzir um significado do que você está olhando. Isso seria o pensamento. Mas vejam, tudo está na mente. Uma ideia que a gente pode dizer que seria um pensamento mais refinado, mais rebuscado, também é a mente. O pensamento, então, não é uma função da mente com a memória, com o raciocínio? O raciocínio não é algo... Na verdade, é como se fosse um... A mente é como se fosse esse lugar, esse espaço, aonde nós estamos falando assim, olha, memória, pensamento, ideia e o sentimento. Só para a gente poder pôr um pouco mais de farinha. Veja só, vocês conseguem perceber... Eu não vou nem falar do sentimento, senão vai ficar muito delicado, vocês vão entender mais para frente isso. Eu vou falar da sensação. Vocês conseguem perceber que quando vocês pensam em algo, ele traz também a sensação? Isso é claro para vocês? Então, olha só, nós estamos falando da mente e a mente engloba isso. Eu vou falar assim, ó, o pensamento, sentimento ou pensamento, sensação. Não são duas coisas. Isso ocorre tudo junto. Isso vocês estão vendo? Mas sentimento e pensamento não é a mesma coisa, ou é? Então, nós estamos falando o seguinte, que o pensamento, ele não é... A impressão que eu tinha antes era como se o pensamento fosse o jornal, é como fosse um jornal, que eu fosse... É seco. E eu falei assim, olha, não é isso. O pensamento, ele é pensamento e sentimento. Não são coisas separadas. Assim como nós estamos chamando de mente, e ela é tudo isso. São associados, mas não é a mesma coisa. O que? A mente e o pensamento? Não, o sentimento... Isso, o sentimento e o pensamento, verifiquem isso. Verifiquem isso. Que os seus pensamentos possuem naturalmente a energia da emoção. E vice-versa, né? E vice-versa. Porque é uma coisa só. A gente separou. A nossa mente está fazendo isso toda hora. Mas, na verdade, isso é uma coisa só. Por exemplo, não sei se o nome do irmão é Bruno, ele falou assim, olhei para a vontade. Certo? A vontade. Veja só, o que é a vontade? Eu vou dizer, eu quero que vocês verifiquem se é isso. Não acreditem em mim. E nem se tivesse escrito num livro diferente. Não interessa se por Freud, por algum cientista. Não. Verifiquem isso. O desejo, ele é um pensamento acompanhado de uma emoção, ou seja, ele é uma imagem acompanhado de uma sensação. É isso? Vocês viram? Ele sempre tem uma imagem. E ele sempre tem aquela ânsia. Eu não sei se a gente pode chamar isso de ânsia. Entendem isso? Sempre, sempre. Aí você fala assim, nossa, mas o desejo, então, ele é esse pensamento, sentimento também? Ele também está no campo da mente? Isso.
A gente está chamando isso de mente. Podemos dar outro nome. É porque se a gente fosse falar alma, aí já começa a tomar... Mas apenas para que a gente possa entender isso. A gente começar a verificar que não são coisas separadas. A vontade, o pensamento, a sensação, isso é uma coisa só. A gente pensava, né? Ah, olhe para o seu coração. Eu não sei nem o que eu pensava quando a pessoa mandava olhar para o meu coração. Para onde que eu estava? O que você olhava para onde? É para o sentimento? E aí a gente está vendo que não são isso não está separado. Certo? É tranquilo aqui? O desejo é uma projeção do sentimento. Hã? O desejo é uma projeção do sentimento. O desejo podemos verificar da onde nasce o desejo, ou seja, da onde nasce o desejo. Mas o desejo, ele é o pensamento acompanhado de um sentimento. Pode ser uma crença. Que pode nascer das crenças, que pode nascer de todos os lugares. Ou seja, a imagem, o que você busca e o porquê você busca, nós vamos estar vendo ao longo do curso. Mas penso que o mais interessante para hoje, nós já temos 5 minutos? 21. Eita. Mas acho que hoje, para hoje, a parte mais importante é nós observarmos que o nosso pensamento criou uma coisa chamada eu. Que eu sou um pensamento. Ele criou uma coisa chamada de pensador. Era ele que dizia, eu tenho emoção, ele fala, eu tenho medo, eu tenho orgulho, é o meu pensamento, é o meu corpo. É como se houvesse um ponto aonde as coisas pertencessem a esse ponto. E aí a gente viu que isso daqui é uma fantasia. Sou o medo. Sou a raiva. Sou o pensamento. E uma grande ilusão que eu estava metido era que eu poderia fazer alguma coisa em cima daquilo. Do medo, da raiva. Como se houvesse uma autoridade. Criei a autoridade, entende? Eu criei um algo superior, um algo melhor, um algo extraordinário, que pode agir sobre toda essa bagunça. E agora nós estamos vendo que essa divisão não existe. Não existe pensador e pensamento. Não existe experimentador e experiência. Está falando sobre a questão das duas provas, ser e estar. E os sentimentos que podem envolver isso. Então, eu não penso assim, eu sou raiva. Eu estou com raiva. Eu não sou o tempo que eu raiva. Expliquei essa situação. Olha só que interessante. Assim como tem vários outros, eu sou só raiva. Exatamente. Olha só. Aquilo que eu sou é porque, de alguma forma, há uma palavra que vocês não vão se esquecer, chamada identificação. Identificação. Ou seja, aquilo que eu sou, estou identificado com aquilo. Identificado com o meu corpo. Por exemplo, eu vou falar para vocês, depois nós vamos entrar nesse conteúdo da mente, do eu quero fuçar mais do que esse eu. Mas vou falar uma outra coisa que eu sou, muito tranquilo. Eu sou o meu nome. Me comporto como sendo o meu nome. Psicologicamente sou o meu nome. Veja, se vocês estiverem aqui, e alguém lá atrás gritar o seu nome, se alguém gritar o meu nome, né? Tadeu, vocês podem não olhar, mas eu vou virar para trás para ver, porque eles estão me chamando. Sou o meu nome. Me comporto como sendo meus bens materiais. Por exemplo, eu tenho fazenda. Então, eu sou fazendeiro. E falo isso para as outras pessoas. Os objetos que tenho me definem. Alguém já viu assim, que falou assim, ó, escuta, você conhece o Miguelito? Aí você fala, qual Miguelito? Miguelito do Fusca Verde. Ou o Zé da farmácia. As coisas que temos, os títulos.
Por exemplo, sou doutor. Não é assim? Quem é você? Sou o doutor Rancho Cruz. Não é assim? O título me define. Sou médico. Veja, eu falo, eu sou médico. Eu sou pai. Eu sou casado. Ou eu sou solteiro. O Estado Civil define o meu conteúdo. O que eu sou? Eu sou professor. Minha profissão define o que eu sou. Eu sou isso. E olha só que interessante. Quando falo, eu sou homem. Veja, eu não sou homem. Quem está conversando com vocês aqui não sou homem. Não tem nenhuma inclinação homossexual para isso. Mas eu não sou homem. Psicologicamente, isso não existe para mim. Porque tenho percebido que homem é um conceito. Assim como mulher é um conceito. E já não trago mais em minha mente uma identificação com qualquer referência que alguém possa ter traçado dizendo o que é isso. Se é ser forte, se é ser corajoso, todas essas bobeiras aí. Alguém ergueu a mão aqui? Isso que você tem, é de fato quem você é? Olha só que interessante. Isso que nós estamos dizendo que somos, é de fato que nós somos? Bicha, a primeira coisa muito importante, não é de fato que nós somos? Esse é o importante. Eu entendi a sua pergunta, mas eu vou passar por um lugar antes. O que eu estou falando é uma ideia, que se vocês estiverem lendo nos livros teria outra coisa, ou isso é um fato? Você é o seu corpo. Você é o seu pensamento. E o conflito aqui surge por aquilo que eu estudei, ou a minha crença, dizendo que eu não sou o meu corpo, que eu sou algo liberto. Ou seja, é aqui que começa o grande problema entre o que nós estamos vendo nitidamente, o que é, e as minhas crenças. Sou o meu nome. Sou o meu corpo. Sou as minhas emoções. E quando eu falo sou as minhas emoções, vocês conseguem entender que não é que existe eu e as minhas emoções, certo? Não existe esse eu. As emoções. Certo? Agora, olha só uma última coisa bem interessante. Esse eu faço questão de dizer hoje para a gente deixar isso para a aula que vem a gente mexer. Quando vocês estão prestando atenção em vocês, olhando para vocês, eu disse que vocês, por exemplo, conseguem olhar para a mente de vocês, certo? Vocês conseguem fazer isso, saber o que vocês estão pensando, né? É só vocês prestarem atenção que vocês sabem o que vocês estão pensando. Agora, olha só. Isso que olha, já para chegar um pouco mais perto da tua, para ir ao encontro da... Isso que olha para a mente, e não é a mente. Isso, ou melhor, isso que olha para o pensamento, não está errado da mente, mas vou ser mais preciso. Isso que olha para o pensamento, e não é o pensamento, que inclusive sabe o que está pensando. Vocês conseguem perceber que existe isso? Algo que olha, que testemunha esta realidade e que não é a própria mente, não é o pensamento, não é a memória. Conseguem perceber que existe isso? Não existe uma separação. Hã? Não existe uma separação. Não existe a separação. Não existe uma separação. Olha só que interessante. Eu consigo ver o que eu estou pensando. São duas coisas, então. Olha, certo? Você consegue... Nós vamos ver se são duas coisas, mas a gente consegue perceber a possibilidade de nós estarmos olhando para o pensamento, e isso que olha não é o pensamento.
Conseguem perceber isso? Claro que eu consigo verificar que o meu pensamento consegue desdobrar sobre si mesmo e falar assim, nossa, o que eu estou... Vocês já escutaram aquela conversa? Nossa, eu não posso pensar nessas coisas, não posso gostar disso, eu tenho que ir para cá. Ou seja, o próprio pensamento olhando sobre ele mesmo e fazendo um monte de mirabolância. Porque ele, inclusive, criou o eu. Mas eu consigo perceber que algo testemunha o pensamento e não é o pensamento. Certo? Aliás, normalmente quando a gente fala isso, ó, olhe para a sua mente. Normalmente quando você faz isso, a mente parece que disfarça, ela fica quietinha assim. Ela fazer isso, ela fica quietinha. Você fala, desgramada, ela tá falando até agora, não parava. Eu olho para ela. É um desdobramento do pensamento? Hã? É um desdobramento do pensamento? Isso que olha? Não, isso não é o pensamento. Mas olha só que interessante. Quando eu olho para o corpo, eu consigo classificar o que é o corpo, certo? Se ele é alto, se ele é gordo, se ele é baixinho. Certo? Quando eu olho para os desejos, eu consigo classificar os desejos. Eu sei se o meu desejo é por sorvete, se o meu desejo é por passar na prova do vestibular, se o meu desejo é para comer frango frito. Certo? Eu consigo olhar para os meus pensamentos e consigo classificar e saber os pensamentos. Eu olho para o pensamento e sei se eu estou pensando em sorvete com Coca-Cola, se eu estou pensando, né, no serviço, no carro que eu quero comprar, etc, etc. Eu consigo identificar. Agora eu peço para que vocês prestem atenção nisso que testemunha a realidade. Nisso que consegue até mesmo olhar para o pensamento, para as emoções, saber se eu estou triste. Eu consigo classificar também as emoções, se eu estou triste, se eu estou alegre, etc, etc. Agora, vocês conseguiram perceber que existe algo que somos, que consegue testemunhar a realidade. Digam para mim, isso que testemunha a realidade, vocês conseguem classificar isso de alguma forma? Por exemplo, isso tem sexo, tem tamanho, tem cor, tem cheiro, tem começo ou fim. Vocês conseguem ver isso? O que vocês veem? O que vocês veem? Hã? Algo não é tangível, é o limpo absoluto, o vácuo. E ao mesmo tempo É o ego conversando comigo? Hã? É o ego que conversa comigo? Não, ali ele não conversa, né? Quem conversa é o pensamento. Ali ele só olha. Hã? Observador. Observa. Aqui, o observador. Eu vou falar até diferente, para ficar mais justo, para que vocês possam levar isso. Não há nem o observador. Aquilo é a própria observação. É como se houvesse um olho que vê, mas não conseguisse se ver. O exemplo, tá bom assim? Ou seja, conseguem perceber que aquilo lá não tem começo e não tem fim. Se aquilo não tem sexo, não é nem homem nem mulher, não tem começo e não tem fim. Aquilo, entre aspas, eu vou falar dessa forma porque isso é muito difícil. Aquilo que está através do Alexandre Tadeu aqui, não é parecido com o que está aí. Porque eu não consigo classificar isso absolutamente. Não tem qualquer característica. Isso que está aqui é o mesmo que está aí. Não é parecido. Entendem isso? É a mesma coisa. Aquilo também está no cachorro. O cachorro não sabe disso. Mas aquilo que testemunha a realidade, através do eu,
através da minha memória, da memória que eu herdei dos meus antepassados, dos meus desejos, das minhas crenças. Isso é o eu. Mas aquilo é a própria atenção, a própria observação. Não respondam o que eu vou perguntar. Mas eu pude imaginar que durante muitos anos as pessoas deram um nome de divino ou de Deus para aquilo que não tem começo e não tem fim. Para aquilo que não tem sexo. Para aquilo que está em tudo e em todos. E agora podemos olhar que isso compõe a tua realidade. No próximo encontro, a gente vai continuar investigando o que é o eu. Todo esse conteúdo, o acumulado do tempo, o nome, os desejos, as fantasias, os sonhos. Vamos verificar o porquê que nós vamos fazer isso. Tudo bem? Já temos mais uma pergunta? Padrinho? Tem mais uma pergunta aí? Sim, do Bruno. Vamos lá, Bruno. Padrinho, e por que a gente se identifica mais com os sentimentos ruins, com os adjetivos negativos e com o pessimismo? Por que a gente olha assim para esse lado? Não sei se a gente se identifica com isso. Realmente eu não sei. Temos que verificar se identificamos mais com isso. Porque eu também sou a minha busca. E, em regra, a busca está sempre por prazer. Sempre por ser alguma coisa. Então, nós vamos ver isso é bastante... Eu não vou conseguir responder agora. A gente vai adentrar nisso com mais calma. Tudo bem? Peço para que o Bruno me lembre aí, nosso próximo encontro, que ele nos lembre aqui. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui presentes, pessoal aqui pelas redes sociais. Nos vemos quarta-feira que vem. Beijo no coração de todos.